Graça e paz, queridos. Boa noite. Está no ar o melhor podcast gospel cristão, Aleluia, no Maranhão. Estamos aqui mais uma vez pelo Senhor, para o Senhor, e dedicamos esse assunto de hoje para todos os nossos amigos, convidados. Agora sim, eu quero que você agora já comece a espalhar a semente do link, porque hoje vai ser demais. Hoje está conosco aqui a mesa recheada com pastores poderosos. Vou começar aqui com o meu parceiro, pastor Pavão. Seja bem-vindo, pastor Pavão. Graça e paz, boa noite a todos os telespectadores. E hoje nós temos um tema hoje sobrenatural. Amém. Para poder compartilhar com o nosso líder aqui regional, nosso coordenador regional da Vinha. Hoje nós temos o prazer, o privilégio de estarmos aqui com o nosso pastor Rodrigo. Uma honra mesmo. Não, Beto? Vamos fazer aí para que ele possa se apresentar. E o nosso convidado, olha, ele tem uma lista assim, bem comprida, né? Ele é formado em bacharel em teologia, seminário teológico no Betel, lá no Rio de Janeiro. Especializou-se em homilética no seminário teológico. Meu Deus, é muita coisa. Mas olha só, ele tem 44 anos, do Rio de Janeiro. Ele é casado há 24 anos com a pastora Thaís. É pai do Daniel e da Ana Raquel. Está conosco o pastor Rodrigo Costa. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Graça e paz a todos que estão aí com a gente. É um prazer estar aqui com os irmãos. Eu sempre, aqui na Aliança, eu me sinto em casa, irmão, Amém. de verdade. Que bom, mestre. É um prazer estar aqui, poder compartilhar a palavra, ouvir os irmãos, né, nessa comunhão. É bênção. Bênção de Deus. Irmãos, então assim, você tem a oportunidade de, pelo chat, fazer perguntas para o nosso pastorzão, ter curiosidade, saber como é que ele está se sentindo aqui no Maranhão, como é que tá, se ele já comeu a Jussara, se ele gosta de farinha. Pois é, tem muita coisa boa para rolar. Nós vamos falar de família, vamos falar do livro. Olha só, já estou com o meu aqui, certo? Vai aparecer na sua tela daqui a pouco. Como adquirir, vamos falar também da conferência da Vinha aqui no Maranhão, tá bom? Já está na sua tela aí o card, olha só, cheios para encher a casa. Os convidados, pastor Rodrigo, vamos logo falar um pouco dos nossos convidados lá, o senhor tem mais propriedade? Vamos lá. Sim, vamos lá. Sobre a conferência, quem vai estar conosco? Então, vai estar conosco o pastor Adean Hamilton. O pastor Adean, ele é o supervisor da Vinha e da videira na Bahia. Também ele é goiano, andou muitos anos lá em Goiânia com o pastor Aloysio e já aí para os mais de 10 anos já na Bahia. E ele escreveu um livro, Célula Forte, e tem um projeto também. E ele vai vir para compartilhar a palavra do crescimento que tem acontecido lá na Bahia, célula atrás de célula multiplicando, né? Ele vai estar aqui com a gente. Amém. Pastor Flávio Tavares, é pastor da videira lá de Imperatriz, pastor Flávio. Eu conheço. Nosso homem de Deus que ganhou muitas pessoas lá em Imperatriz, vai participar com a gente também ministrando, e o louvor com o Davi Silva. Bênção de Deus. O pastor Davi Silva é conhecido aí dos nacionalmente, né, mestre? Exatamente. Casa de Davi, né? Isso, é da Casa época de da Davi. Casa de Davi. Ministério. E depois, hoje ele está com o ministério com a família. Não deu para a gente trazer. Ele é pastor, mestre? Ele é pastor já? Ele é pastor. Também o genro dele que vai estar aqui também é pastor, também de jovens, baterista, tecladista. Não deu para trazer a família toda, né? Porque muita gente. É verdade. Vai estar vindo o Davi Silva e o pastor Mateus vai estar com a gente. Eu Mestre, creio. 3 dias vai ser muito abençoado, dias poderosos. Sexta-noite, Betão, dia 22, sexta-noite, a gente está começando com o pastor Adean, já ministrando e o louvor com os irmãos. E no sábado é o dia todo. O dia inteiro, a partir de 8h30 da manhã, a gente já vai estar lá. Já a palavra, louvor, unção. E nós tivemos a oportunidade de conhecer esse cantor, né, mestre? E ele tem uma peculiaridade, ele toca, pula, canta. Eu não sei como é que não cai aquele violão. Eu não consigo, mestre, cantar me pulando, que eu canso. E ele tem essa... Ele teve no jejum de Goiânia, né, ano passado, e vai estar na conferência do Rio de Janeiro uma semana antes. Então, no final de semana, ele está lá na Videira do Rio com o pastor Ricardo Guimarães, que já é conhecido aqui, né, também. E o outro final de semana já está aqui. Na verdade, a geração de hoje não conhece muito o Davi, entendeu? Do ministério, o pastor Davi Silva, da casa do Ministério Casa Davi. Conhece mais de hoje, né? Mais de hoje, mas pegaram o caso de Davi. Na verdade, pastor Davi Silva, ele foi um dos pioneiros da nata da adoração no Brasil. Exato. Entendeu? Essa turma aí. De Asaf,
da época do Asaf, do Bené Gomes. O pastor Luiz, eu gosto muito dele, né? Isso. Sim, com certeza. Então são pessoas aí que criaram, né? Foram fundadores, assim, melhor dizendo, desse estilo de adoração mais profunda. Eu acredito que no próximo jejum de Goiânia, que vai ser em outubro, ele deve estar lá ministrando de novo, que o pastor Luiz vai fazer culto todo dia. Já que nós entramos na conferência, pastor Rodrigo, né, que a nossa conferência, assim, né, é o auge do ano, né? A gente se prepara muito para blindar, né? Eu estava blindando o ano, ali tem um significado muito grande, né? A questão da conferência, vem as caravanas, né? Exatamente. Hoje nós estamos com quantas igrejas, pastores, aqui, assim, videiras e igrejas aliançadas? Então, hoje nós somos 10 igrejas videiras e 4 igrejas da Vinha, né? Igreja associada. Então, um total de 14 igrejas. E essa semana tem um outro pastor aqui de São Luís que me ligou, procurou, conhece o pastor Luiz e vai vir, provavelmente, vir caminhar na Vinha também, né? Caminhar com a gente. Mas a conferência, eu digo que conferência, ela é um culto diferenciado, o Betão, né? Conferência vem de conferir. Então, por que reúne todas as igrejas, os pastores, os irmãos? O momento de conferência é justamente o momento de alinhamento. Entendeu? Né? De alinhamento, de conferir. De ver que a gente não está sozinho, né? Exatamente. Porque às vezes a gente reúne na nossa igreja, a pessoa vê só um povo ali, mas a vinha, ela não é, agora falando da vinha Maranhão, ela não é só a videira, só o povo que reúne ali, né, no São Cristóvão Ponta da Areia, não é só a Igreja da Aliança, Cidade Operária e lá do Olho d'Água. São outras igrejas, tem mais povo envolvido. E aí, dezembro, que é a nossa conferência maior, aí você vê realmente o que é a vinha. Grandiosidade, né? No mundo todo aí, né? Lá, 7.000 lugares. E esse ano, que o prédio já está quase prontinho, né? Vai ficar pequeno lá em Goiânia. Já até aproveito aqui para falar para o povo já ir comprar, né? Eu já vi hospedagem e tudo, já fechei o hotel, já... Nem fala desse assunto aí que eu já fiquei aqui. Falou ruim é Belém lá. É verdade. As conferências, então, regionais, elas são para conferir, para juntar o povo do estado, no caso aqui a Vinha do Maranhão. Né? E também para que aqueles que não tiveram a oportunidade de estar lá em Goiânia, poder estar conferindo aquilo que de fato é passado lá em Goiânia para todas as igrejas da Videira e da Associados. Né? Com certeza. Então, eu acho que é trazendo a conferência de Goiânia mais próximo de você. Pronto. Então, essa é a ideia. Pastor Rodrigo, dia 22 a 20... Ali, 22 a 24. 24, certo? Depois do feriado, não tem desculpa, certo? Verdade. Betão, eu posso ir, claro, você faz parte da vinha. Ok? O que o pastor Rodrigo faz lá faz parte também da nossa vida de igreja, de congregação, certo? E aí, pastor Rodrigo, como é que faz para se inscrever? Eu quero pegar o primeiro lote, está no segundo lote, como é que tá? Nós liberamos 50 inscrições no site da Videira. videirasaoluís.com.br. Coloca aí no chat aí, Clebinho. videirasaoluís.com.br. Tem um povo aí que está aqui, né, no chat aí, pastora Thaís e tal, o povo coloca. Pronto. Mas pode botar aí também, videirasaoluís.com.br. Liberamos 50 inscrições no valor de R$70. O valor da inscrição, Betão, é R$100. 100. Quando a pessoa chegar lá, ela vai ganhar um livro de presente. Olha que crachá, eu não sabia da conferência. Bênção de Deus. Então, vale a pena. A inscrição, você já está ganhando um livro, irmão. Já está ganhando o livro aí. E hoje, a gente vive, né, um tempo assim, irmãos, que tudo... Eu estava falando, dando aula agora, eu estava falando para os alunos lá. Tá tão caro que às vezes você vai no mercado, compra um negócio de alface, um tomate, o negócio é 100, 200 é verdade. reais. Então, uma vez alguém perguntou, pastor, eu vou pagar uma conferência e vou receber o quê? Eu falei, irmão, além da palavra, da unção, além de estar com os irmãos. Posso falar uma coisa aqui? Pode. Betão? A Bíblia fala que em 1 Reis, capítulo 18, é o texto de Elias no Monte Carmelo. Capítulo 19
é o texto onde ele recebe a ameaça de Jezabel. Então, lá no Monte Carmelo, ele mata os 450 profetas de Baal, mas os de Jezabel também. No 19, ela ficou sabendo e ameaça ele. Amanhã você vai morrer. A Bíblia diz que Elias, ele fugiu. Fugiu para onde? Fugiu para o deserto. Ele foi para o deserto, sentou embaixo de um zimbro e falou, basta, eu quero morrer. E aí vai andando, aí ele entra na caverna, e é um texto que os irmãos conhecem. E Deus fala com Elias, Elias, o que você está fazendo aí? Ah, porque só eu fiquei, mataram os profetas. E Deus fala para Elias o seguinte, levanta, porque tem muita obra para fazer. Você precisa ungir a Jeú como rei, você precisa ungir a Eliseu, levanta, sai daí. E aí Deus diz para ele o seguinte, que Deus guardou 7.000 profetas em Jerusalém que não tinham se curvado a Baal. Então, Elias não estava sozinho. Pois é. Mas olha o que aconteceu. Quando ele soube da notícia, ao invés dele ir para Jerusalém, para o meio dos 7.000, Elias foi andar sozinho. Essa é uma estratégia do diabo hoje. Nos isolar, né? Exatamente. Uma conferência, irmão. Eu sei que vem pessoas distantes, né? A gente tem videira, caravana, são 18 horas, 12 horas de viagem. Aí a pessoa diz, o que eu vou ganhar? Se você, Pavão, orando no seu quarto sozinho, Deus te responde a um mover, imagina uma multidão reunida, clamando, pedindo para ser cheio, porque o derramamento do Espírito Santo foi no Pentecostes, mas o ser cheio é todo dia, você imagina. Não há dinheiro que pague. Isso. Entendeu? E a conferência te vem tão motivado, tão, né? Com várias ideias. Eu assim, toda vez que eu já fui 2 vezes lá em Goiânia, e cada vez que eu entro naquela nave, eu sinto assim, o mover, a presença de Deus. E quando vamos para uma conferência dessa, só é com o intuito, com o objetivo de quê? De se encher tanto da presença, mas também, Betão, buscar conhecimento. Olha, R$70 não paga quase nem o material desse livro, sabe? Não paga, porque o custo é alto de um livro desse. Tá bem acabadinho, bem bonito. Então, você vai estar adquirindo, além de palavras, de louvor, você também vai estar adquirindo conhecimento através das ministrações, através do livro que você vai ter oportunidade, não só de comprar, mas presentear para alguém, talvez para um amigo de ministério, entendeu? Eu vou comprar para poder presentear um amigo meu de outro ministério, para que ele possa entender aquilo que nós pensamos sobre a graça, sobre o revestimento, sobre o poder. Então, várias coisas aí que já me chamam muita atenção, que eu creio que vai abençoar a vida dele. Bênção de Deus. E nosso chat aqui já está recheado. A pastora Thaís está no aeroporto. Já mandou um abraço para o senhor aqui. Nossa conferência vai ser bênção. Toda vinha reunida. Bênção de Deus. Edu Souza, amém. Bênção de Deus, seja bem-vindo. Gustavo Davi Lira, também seja bem-vindo. Deus H6. André Felipe, esse versículo também é um versículo tema da Conferência da Aliança. Né? André Felipe está falando. Ó, ele gostou, viu, pastor? Gostei do livro e da capa. Aleluia. É o André Felipe, certo? Cláudio está aqui. Mestre, beleza. Vamos continuar aqui. Então, mais uma vez, eu quero reforçar toda a Igreja da Aliança, os 3 prédios, os 3 núcleos que vão assistir essa live. Todos vão se inscrever, vamos levar uma caravana poderosa. Já estou preocupado com o espaço. Temos lugares para quantas pessoas ali, mestre, naquele salão? Betão, a gente coloca ali. Dá um jeitinho. Justinho, 280 pessoas. Pronto. Apertando, a gente chega a 300. Você vai estar lá, não se preocupa com isso. Nós vamos preparar um lugar para você lá, beleza? Então, mas tem que se inscrever logo no site. De novo no site, mestre? videirasaoluís.com.br. As 50 primeiras inscrições, R$70. Quando acabar as 50, aí vai para R$100. R$100. Entendeu? Beleza? Então, programações recheadas vai estar rolando nos grupos do WhatsApp da igreja. Então, não perca. Eu vou estar lá, o pastor Mauro, o pastor Pavão, o pastor César, o obreiro Maestro, todos a liderança vai estar convocado nesse dia. Tá bom? Aleluia. Nos acompanhe, tá bom? E, pastor Rodrigo, nós vamos já começamos pela conferência e vamos falar um pouco sobre o ministério pastoral, certo? A sua história, a sua trajetória que veio do Rio para cá. Muita gente não sabe. Eu sei um pouquinho. Mas começa aí. Como é que você chegou no Maranhão? Como é que nós chegamos aqui no Maranhão? Rapaz, olha, eu te digo, até hoje quando eu penso nisso assim, eu fico... Dá um calafrio, não? Porque pensa aquele negócio de você
né, vocês são maranhenses, né? Sim. Então, vocês nasceram em São Luís? São Luís. Então, vocês nasceram em São Luís, vocês estão aqui. Não passe na sua cabeça um dia você sair daqui do Maranhão, de São Luís, né? Você viveu mais metade da sua vida. Mesma coisa com a gente lá no Rio, né? Então, já está acostumado. Adaptado. Tudo onde passa, porque eu digo isso do costume, que todo mundo diz, o Rio é violento e tal, né? Realmente tem violência lá, mas quando a gente convive, tá lá dentro, você sabe a hora de sair, de voltar, sabe onde passar. Sim. E tal, né? Nós estamos 4 anos fora de lá. Hoje eu te digo que às vezes quando eu vou, eu tenho que me atualizar. Onde que tá aqui, né? Mas não Deve ter mudado algumas coisinhas lá, né? Não passava na minha cabeça. E no ano de 2019, em abril de 2019, a minha irmã, ela estava fazendo, minha irmã Renata, até mandei aí no grupo dos meus irmãos também, aqui o podcast, né? Ela estava fazendo o cabelo de uma cliente dela e a cliente virou para ela e falou, e o seu irmão que é pastor? Aí ela falou, o que tem? Então, Deus manda dizer que ele não vai ficar aqui, vai ficar nesse ministério, mas em outro lugar. Vai aparecer uma oportunidade, Deus manda ele dizer que sim, né? Mas ele não vai ficar aqui. Aí minha irmã, estática, porque era minha ovelha lá, e a irmã, em profecia, ainda virou para ela e falou assim, espera só depois de setembro. Dessa maneira. Até o mês, mestre. Em abril de 2019. E não tinha nada, absolutamente. Ela saiu, me ligou. Rodrigo, aconteceu alguma coisa? Vai sair da videira e tal? Eu falei, não estou sabendo de nada. Só estava atuante lá, ativo. Pensa naquele momento no prédio, eu era pastor de governo lá do prédio da Videira das Américas. Tinha discipuladores, as células, tudo funcionando. E naquele momento que começou assim, fluir mais o negócio, a igreja crescer mais, chegar gente nova, né? Aí ela me fala isso. Eu falei, não estou sabendo de nada, não tem nada. Pois bem, irmãos, passou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, a conferência no Rio, como vai ser agora. Depois da conferência, do primeiro domingo de outubro. Logo. Acabou o culto da ceia, falei, pastor Ricardo, estou indo embora e tal. O pastor virou e falou assim, não, peraí que eu quero falar contigo. E ele falou, pastor Luiz pediu outro pastor. Por que outro pastor? Porque aí em 2018 a gente já tinha enviado o pastor Geraldo para Alagoas, né? Que teve aqui também em São Luís. E aí ele falou, eu falei o seu nome. Falei, amém, pastor. Mas dessa vez para o Maranhão. Rapaz, quando falou Maranhão, deu aquele negócio assim. Aquele frio da espinha. Tá vendo aquela cena de novela, quando o cara fala o negócio, aí para assim. Eu falei, amém, pastor. Deu assim, aí me localizei onde era o Maranhão. Ele, pois é, pastor Luiz vai orar durante todo esse mês de outubro, porque tinham mais 2 pastores indicados. E aí eu falei, amém, mas você tem que sair agora e falar para sua família. Eu entrei no carro, saí do prédio. O Daniel estava no louvor, aí a sua filha estava ali. O Daniel era líder de célula, na Raquel também. A pastora era responsável da Rede Kids e as discipuladoras e tal. Eu falei para ele, gente, Deus, pastor Luiz e o pastor Ricardo precisa da gente, de uma missão pra gente. Só que não é aqui no Rio de Janeiro. Para o carro! Rapaz, eu falei, é lá no Maranhão. Quando eu falei Maranhão, deu aquele meio silêncio dentro do carro. Bora ver se a gente encontra esse negócio no mapa. Aí foram ver lá no mapa. Era na ponta do mapa do Brasil, lá em cima. E, meu Deus. Eu falei, meu pastor Ricardo falou para falar com vocês, eu quero ouvir. Aí vocês agora. E aí a pastora, primeira a falar, ela disse, olha, eu estou contigo, né? O teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Onde pousares, a palavra de Ruth, né? Sim. Então nós estamos juntos. Eu falei, amém. E aí o Daniel e a Raquel, né? Porque vários amigos no Rio de Janeiro, muitos amigos, né? Escola, igreja, futebol. Eles disseram, pai, nós somos uma família, né? Então, nós estamos juntos, aonde for. E aí eu fiquei muito feliz, sabe, Betão? Porque eu digo, inclusive, eu escrevi aí no livro, no agradecimento, na dedicatória. Eu sempre disse e sempre digo para todo pastor, obreiro, líder, a sua primeira igreja é a sua casa, a sua primeira célula é a sua casa, entendeu? Então a minha primeira célula sempre foi a minha casa, a minha família, a minha esposa, os meus filhos. Eu digo que
depois do Senhor, o bem maior assim que eu tenho. Alguém perguntar assim, pastor Rodrigo, o que você tem? Eu digo para vocês aqui, na presença do Espírito Santo e daqueles que estão ouvindo aqui e vendo, eu não considero ter nada, nem um livro. O que digo que eu tenho é a minha família, a minha esposa, os meus filhos e o Senhor, obviamente. Tudo que vem é bênção, é favor, né, para edificar o corpo de Cristo. E aí, assim, pastor Luiz orou, mês de outubro, nós ficamos outubro inteiro sem falar nada para nossa igreja lá. Sim. Aí vinham os líderes e falavam assim, pastor, dia 15 de novembro, vamos fazer isso assim com a igreja? Já com os planos, né? Não, mas vamos fazer a gente. Amém. Mas ninguém sabia de nada, né? Quando foi no dia 2 de novembro... Ele é bom de data. Eu percebi. Rapaz, eu tenho uma memória assim... Os marcos eu gravo. Porque eu estava em casa nesse dia, feriado, dia 2. Pastor Antônio Espínola, ele me mandou a mensagem. Pastor Antônio é pastor da videira aqui de São Luís também. E ele me mandou. Pastor Rodrigo, pastor Luiz acabou de mandar uma mensagem falando que o senhor vai assumir a supervisão e tal. Eu falei, epa, então agora é a Vera. De primeira mão. Agora é verdade. Agora eu fui lá na sala, mostrei a pastora, falei, olha, agora nós vamos. E aí, na mesma semana, dia 8 de novembro de 2019, eu peguei um avião no Rio, rumo a São Luís do Maranhão, que eu só ouvia falar, ler em livro, assim, nunca tinha, mas nem os lençóis, assim, tinha... Só sabia que era a terra das palmeiras, onde cantava o sabiá. Não... Até isso daí eu fui saber, né, na Praça dos Poetas nossa aqui, que você vê lá, né? E aí eu vim embora. E eu e o pastor Ricardo chegamos, fizemos uma reunião aqui. Eu lembro. E no domingo, foi lá, né, no prédio antigo ainda, até no formato. A gente foi lá no seu hotel. Isso, verdade. Cada pastor foi lá. E aí, rapaz, o pastor Ricardo foi embora. No dia seguinte, a gente chegou na sexta, reunião no sábado, no domingo ele foi embora. Eu fiquei aqui sozinho. Você pregou logo aqui, não pregou? Preguei. No culto da posse estava cheio o prédio da igreja. Rapaz, no domingo, quando eu chego, 20 pessoas na videira, eu falei, meu Deus do céu. Sacolejado. Que é isso aqui, mano? E o irmão armou 100 cadeiras. 100 cadeiras. E aí, 20 irmãos, eu falei, Jesus, né? Foi a primeira e única vez que deu aqui aquele negócio. O que tu fez? Mas eu falei, irmãos, eu estou pregando aqui como se tivesse mais de 100. Porque o dia que tiver, e hoje, graças a Deus, o nosso culto lá passa de 100 pessoas, né? Quem estava naquele início, olha, hoje vê a boa mão. E mudou tudo, né, do Senhor. Eu acho que, assim, o segredo de todo ministério, claro, nós dependemos sempre da graça de Deus para crescermos, mas a perseverança, ela é também uma das características fundamentais para o crescimento da igreja e para que haja também esse avivamento, esse enchimento. A pessoa tem que perseverar. Sem dúvida. Permaneçam aonde? Jesus disse para eles, permaneçam aonde? Em que lugar? Lá em Jerusalém. A promessa está lá. Permaneçam. Isso, é verdade. Então, eu creio assim, louvado seja o Senhor que fez com que o Senhor permanecesse e não retrocedesse. Porque, já imaginou? 100 pessoas num dia, 200 pessoas. No segundo dia, 20. Meu Deus. Acho que vou pegar esse avião de volta. Se for olhar pela percepção humana... Já era. E assim, você sozinho, né, mano? Você imagina que... Vocês já foram no Rio alguma vez? Eu tenho vontade de ir lá, mestre. Eu nunca fui, não. Então você vai em nome de Jesus. Quando forem, a gente... Até que eu queria ir assistir o jogo do Flamengo e São Paulo na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Só que a avareza foi muito grande. O ingresso é mais de R$1.000. Rapaz. Mas estão perguntando o valor desse livro, sem inscrição, essas coisas. Agora, então, o valor do livro, R$29,90. Eita, André Felipe, ó, R$29,90. Vamos fazer um sorteio. Eu vou sortear esse aqui hoje. Olha só, eu conheço uma pessoa que trabalha numa gráfica renomada, gráfica Hallen, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ela é no Piauí, mas no grande Brasil todo, aqui, Maranhão também tem serviço. A pessoa viu esse livro, ela olhou e falou, pastor, me perguntou o preço, eu falei R$29,90. Ela falou, olha, até R$35 o senhor podia vender esse livro aqui. Eu falei, é mesmo? A pessoa, ela vendeu um livro, a gráfica fez um livro, mais ou menos essa espessura para uma pessoa aqui de São Luís, né? E, o cara, só o livro.
Mas essa espessura aí, o cara tava cobrando 80 a 100 reais. Falei, bom. rapaz, não sei o que era, mas ela disse, ficou muito bom. Mas o valor é esse aí, R$29,90. E outra, Betão e Pavão. Esse livro, toda a renda dele, eu estou direcionando para a vida da igreja. Amém, eu sabia. A gente tem as cadeiras nossas que a gente Então existe uma também. causa, né? Sem dúvida alguma. Não é um livro assim que eu escrevi. Me perguntaram isso lá em Belém também. Você escreveu o livro só por escrever, para... Nem sei, não lembro a palavra que usaram, ou propósito. Eu procuro fazer as coisas na minha vida sempre com propósito, né? Porque Deus é um Deus de propósito. Então, os recursos são todos. Por exemplo, nós fomos para Belém, uma capacitação, você sabe aí tem custo de carro, de combustível, de não sei o que e tal. Aí eu vendi livro lá, obviamente. Os pastores que estavam comigo, eles viram, né? Eu tive que investir, o hotel lá pagar, e gasolina. Então, o recurso hoje é para ajudar a obra de Deus, as cadeiras que a gente precisa pagar e tal. Eu fiz 1000 livros, eu vou dar na conferência, né? Já vai ter que mandar fazer outro lote. Eu espero que os irmãos se inscrevam. Na sua tela está aí o livro do pastor Rodrigo. Agora, mais do que nunca, compre esse livro. Tá? O André Felipe está perguntando. Aí o Gustavo David vai ser tremendo, pastor Rodrigo. Separa o meu livro. Opa, quem gosta de ler, Betão, quem gosta de ler e-book, ele já está na Amazon. Você entra lá na Amazon, tá lá. Na Amazon tá R$ 24,90. Mais barato. Assim. E por que eu comprei do pastor Luiz mais caro? Eu deixei de comprar o físico. Eu tô começando agora. Eu deixei de comprar o físico aqui, na igreja, mas é porque também eu gosto de ler no meu tablet. E é 35 aqui do pastor Luiz sobre perdão total, e eu fui comprar na Amazon R$ 49,90. É mesmo? Mas você gosta de ler e-book? Abençoa. Sei, eu gosto de ler e-book. Então a benção vai ser porque dobrada. tem como eu marcar, tem como eu colocar alguns comentários e tudo. Meu livro está lá na Amazon também, eu vou pode comprar entrar. lá. Agora, só um detalhe. A Amazon é o seguinte, os celulares iPhone, você lê melhor do que Android. Entendeu? Quando você baixa o e-book lá no Android... Aí você tem que ver um programinha. A galera mais entendida aí vai saber o que eu tô falando. O rapaz até que colocou na Amazon para mim me explicou. Android dá às vezes a letra... É uma configuração do celular mesmo. Exatamente. A letra fica trepada uma na outra e tal. Aí tem um aplicativozinho, tu bota no Android e lê melhor. O iPhone não. O iPhone tu baixou, lê naquele livros, top. Mas tá lá na Amazon também. Então tem 4 formas desse livro chegar na sua mão. Primeiro, sorteio hoje. Esse. Vamos botar uma meta. Segundo, tu vai botar na Amazon, beleza? Terceiro, comprando a inscrição na conferência, certo? E quarto, comprando ele por R$ 29,90, ok? Então, vamos bater recorde e vamos ativar o segundo lote desse livro em nome de Jesus. Aleluia. Bom? Pastor Rodrigo, então nós já entramos no livro, certo? O pastor Pavão estava lá lendo aqui, já estava anotando algumas coisas da pregação dele. Pastor Rodrigo, era um sonho seu ter um livro e o objetivo do livro, deixar um legado. Conte desse livro. Betão, vocês conhecem o pastor Ricardo Guimarães, né? Conheço. Pastor Ricardo Guimarães eu conheço desde os meus 14 anos de idade. Quando eu conheci o pastor Ricardo, eu tinha 14 anos. A pastora Thaís conhecia, já estava lá antes de mim. Não é o pastor Ricardo, é a pastora Rê. O pastor Ricardo era pastor auxiliar no ministério que eu cheguei. E ele, sempre incansável na obra de Deus. O pastor Ricardo fez 30 anos de ministério agora. 30 anos, desde 1993, integral na obra. E, assim, pensa num homem de Deus. Foi ele que pegou assim, vamos aqui. Por isso foi. E ensinando as coisas. Sem dúvida. Por isso que eu digo, assim, que o pastor Aloysio, né, o pastor Ricardo Guimarães, uniu, assim, porque é muita semelhança, a mesma unção. E ele sempre estimulou a gente a ler, a escrever, a palavra. Né? Lá na igreja que eu era, a gente fez um seminário. Meu primeiro professor de homilética, que me fez, assim, apaixonar foi o pastor Ricardo Guimarães. Quando eu tive essa matéria com ele, eu falei assim, rapaz, como... E por isso que eu fui depois me especializar no Seminário do Sul, 1 ano estudando. Então, eu gosto de pregar, de escrever o texto. E, obviamente, vendo ele escrever, eu lembro do primeiro livro do pastor Ricardo Guimarães, obviamente. Ele tem vários, né, pastor? Mas eu tenho
Eu comprei uns 5 livros dele. Olha. E só uma curiosidade, gente, você não sabe, os estudos das células, as pregações, muitas pregações que nós pregamos aqui, pastor, foi o pastor Rodrigo que faz. Eu costumo dizer também o seguinte, quando eu não tenho vergonha de dizer não, de vez em quando eu peço pra ele, você manda uns slides. E o que eu prego, a fonte é o pastor Luiz, a gente prega os esboços. E outra, Betão, a maioria dos livros da videira, da vinha, todos são esboços. Pega os livros do pastor Aloysio, Perdão Total, 21 dias, foram esboços que ele pregou. Bateu um recorde de verdade. Demais, é poderoso demais, entendeu? No jejum nosso hoje da videira, nós estamos em 21 dias, eu incentivei os irmãos a lerem 21 dias de evangelismo do pastor Aloysio. É um livro de 2011, 21 dias, que tem mensagem lá que a gente está pregando hoje. Entendeu? Eu na live até meio de meia tenho falado alguma para despertar o espírito dos irmãos ao evangelismo. Então, eu tinha esse sonho, né? Eu tenho um livro que eu estou terminando de escrever, já estou mais da metade, que eu pensei que seria o que ia sair agora. Isso escrevendo mesmo não é esboço, é um livro assim que eu conto a minha experiência de infância, do chamado, como Deus me chamou. Eu no livro eu digo que existem alguns irmãos, pastores, que eu acho que ele não é chamado, foi assoviado. Entendeu? Ele ouviu um assovio e aí olhou e comigo, veio para o ministério. Aí, quando chega no ministério, é isso. Não quero não, eu vou aí, abandona tudo. Diferente, e tal. Na verdade, é a palavra que diz no Evangelho de João, né? O bom pastor, ele entra pela porta das ovelhas. Tem uns entrando pelos vasculando. Exatamente. É desse jeito. Esse tema desse livro é Quando o Chamado é Maior. Esse já tem a capa. Esse é forte. Quando o chamado é maior. Aguardem. Na verdade, é a sua biografia. Esse livro que está sendo preparado. A experiência de que eu passei, eu vou fazer 22 anos de pastor ordenado. 22 anos de pastor ordenado. Mas eu, antes de ser ordenado, eu fui obreiro e eu já pregava. Eu comecei a liderar a célula, eu tinha 16 anos. Eu já liderava adulto. Me chamavam de velho. Os adolescentes da minha época, o pessoal, Rodrigo é velho. Porque eu já usava roupa de pastor, calça social. Gravata. O nosso pastor, na época, pedia pra gente trabalhar no prédio de gravata. Pastor Ricardo testifica disso, entendeu? Eu percebo que ele gosta assim, dessa formalidade, né, mestre? Então, assim, estimulou. E aí, quando o chamado é maior, eu pensei que seria o primeiro livro, mas ele vai ser o segundo. Quando foi na capacitação de líderes esse ano, Deus me deu essa palavra. Cheio para encher a casa. Amém. Porque qual é o tema da videira e da vinha esse ano? 2023, o ano da casa cheia. Que foi até o tema da nossa conferência no passado. Isso. Então, dezembro próximo vai ter uma nova conferência. E geralmente tem sido assim. Na conferência, Deus tem dado ao pastor Aloysio o tema do ano e a gente... Né? Isso mesmo. E aí, cheio para encher a casa, foi justamente por isso. O senhor falou comigo de... Antes dele encher a casa, ele nos enche. Pronto. Entendeu? E aí eu comecei a fazer as pregações. O primeiro capítulo eu não preguei na capacitação. E aí, vou escrever esse livro. Juntei e aí mandei lá para a empresa lá e tal. Não, dá para fazer. E aí saiu, rapaz. Quando saiu, eu mesmo fiquei assim, surpreso de, meu Deus. E aí, eu preparei algumas perguntas aqui em relação ao livro. Ao livro. Já que é um subtema pode dar uma da conferência da Vinha, né, o ano da casa cheia. E o tema do livro do pastor Rodrigo é Cheios para encher a casa. E sobre o tema Cheios para encher a casa, ele já falou o que levou ele a pensar e dar esse título a este livro, né? É o primeiro livro, né? É o primeiro livro, já está sendo preparado o segundo. Mas na sua percepção de hoje, pastor, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer, na percepção de hoje, a geração de hoje, tem deixado essa busca de ser cheio para um nível de crescimento? Já que o tema tem como base Atos, capítulo 4, versículo de número 31, que diz o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então me responda aí para
para os telespectadores, para mim, para Betão e todos aqueles que estarão também assistindo, sobre essa questão. Na sua percepção, a geração de hoje tem deixado de buscar esse enchimento do Espírito Santo? Pavão, infelizmente sim, irmãos. Porém, Jesus já tinha profetizado isso. Mateus capítulo 24, né, onde Jesus começa a profetizar a respeito do fim, grande tribulação. Jesus mesmo diz ali que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todo, é mais da metade, irmão. É verdade. Então, eu creio que nós já estamos vivendo esses últimos dias, sabe? A palavra de Deus lá em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala para Timóteo, ele diz o seguinte, falando para Timóteo, sabe, Timóteo, uma coisa, que nos últimos dias, Paulo, ele começa a fazer uma relação, quer ver, vou abrir aqui para não te passar referência errada. Fica à vontade, mestre. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, né? Então os irmãos anotem aí, ou abre a sua Bíblia, pode ler, mas Paulo diz assim, ó, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, eu creio, irmãos, que nós já estamos vivendo os últimos dias. O princípio das dores nós estamos vivendo. Sim. Depois a pessoa lê lá, Mateus 24, 25, leia o livro do pastor Luiz, Apocalipse, sem mistério, que você vai ver lá, tem vários textos bíblicos, a Bíblia fala isso, né? Guerra, rumor de guerra, peste, fome. Aí olha o que Paulo diz, últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Hoje a gente vê um camarada discutindo uma discussão, às vezes boba, na rua, só porque buzinou, deu uma fechada, o cara para o carro lá na frente, saca uma arma, entendeu? É verdade. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando poder. Tudo isso aqui que Paulo relaciona está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Então, a busca por ser cheio, infelizmente, não é proporcional ao que Paulo diz aqui. Gente ser inimigo de Deus, buscar os prazeres, entendeu? Porque eu digo o seguinte, irmãos, olha, na vida natural, né, nossa, por exemplo, você, para emagrecer, é difícil, acredite. A gente anda, corre, faz dieta, ainda bem que o jejum, né? No outro dia eu estava falando, meu Deus do céu, tem células, né, do corpo que elas somem, diminuem, tal, mas eu acho que algumas células da barriga do homem, da nossa barriga, eu acho que elas converteram, aceitaram Jesus, porque elas têm vida eterna. Você corre, tu faz um negócio, mas meu Deus do céu. É verdade. Entendeu? Então, no natural, para perder é difícil. É verdade. E ganhar peso é fácil. Sim. No espiritual é difícil. Para você ser cheio, buscar, não é fácil. Não é impossível, não é fácil. A pessoa não faz de qualquer maneira. Paulo vai falar, Efésios 5,18, né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, os salmos, entoando, louvando, você falando em língua, e você buscando a Deus, você vai ser cheio. Mas para perder, é muito rápido. Muito rápido que você ganhou. Então, é perceptível. Realmente, a questão da busca hoje diminuiu. Jesus profetizou isso, e a gente precisa ter aqueles irmãos que têm os olhos espirituais abertos, que amam a presença do Senhor. Hoje, assim, você olha para o culto, e aí, irmão, o que houve? Você faltou o culto? Não, que eu fui para a praia. Aí cheguei cansado, aí, entendeu? Não, porque chegou... É verdade. Irmãos, assim, verdade. Eu digo isso com todo amor e carinho aqui no podcast. Sem condenação. Quem tá ouvindo, com certeza. Para quem está ouvindo. Tranquilo, porque nós entendemos sim. Mas a realidade é essa. É verdade. O Edu falou assim, isso é um tema interessante. Seria bom para a gente fazer um tema de um podcast só disso, sobre essas questões do Apocalipse. Olha só, no ponto 2 do primeiro capítulo,
Eu comecei a ler nesse livro um pouco, aqui, acho que meia hora, enquanto eu estava aqui. E achei algumas coisas interessantes, por isso que eu estou pontuando aqui, no ponto 2 do capítulo 1, o Senhor coloca algo muito interessante sobre a autoridade. O Senhor coloca a autoridade como um dos pontos-chave para que haja enchimento. Na sua visão, o evangelho pregado hoje tem deficiência desta autoridade? Ou seja, recebe o revestimento, às vezes as pessoas estão no culto, estão nas reuniões, buscam conhecimento e param na hora de exercer a sua autoridade em Cristo. Quando eu coloco esse ponto aí, Pavão, usando o texto que você leu de Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, todos ficaram cheios. Isso. E passaram a pregar com intrepidez, com autoridade. Isso. Entende? Então, qual que é a ideia? Aí, Pedro negou a Jesus diante de pessoas comuns. Entendeu? Quando ele está lá na fogueira, você é um deles. Não, eu não sou. Vem outro. Não, Não, eu não sou. Negou Jesus ali. Mas depois que ele foi foram cheios. E você falou algo aí, agora que eu gravei aqui na minha... porque a gente lê a Bíblia, né? Por isso que é bom a gente estar com outros irmãos, que um irmão cita um versículo, fala uma coisa. Você falou do permanecer. Jesus falou, vão para Jerusalém, permanecei. Uma condição para ser cheio é permanecer. Exato, seja revestido. Depois que ele foi cheio, revestido, poxa, Pedro chegou diante do Sinédrio, os caras querendo prender eles e tal, maltratar. Ele falou, olha, eu não posso deixar de falar. Olha a autoridade. Quando somos cheios do Espírito Santo, a gente prega com autoridade, com ousadia. Não dá para pregar assim, vazio, sem a vida de Deus. Unção. Irmãos, olha, quando você está com alguém que prega, ou que louva, um ambiente que tem vida de Deus, você percebe. A gente percebe. Quer ver uma coisa, Pavão? Eu estava lendo esse texto esses dias, meditando, o senhor também está... Eu vou gerar uma palavra, o Espírito quer falar comigo. Naquele texto de Lucas, capítulo 1, quando o anjo aparece para Maria. Isso. Para a Virgem Maria, diz, ó, você vai ser mãe do Salvador, vai ser grande. Ela, como que vai acontecer isso? Aí ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com as suas penas. E o ente santo vai ser gerado. Aí Maria escuta isso, ela diz, sabe o quê? Eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. Olha isso. Ela se coloca ali à disposição para o propósito de Deus, que era trazer o Messias se cumprir. Né? Então, olha o coração dela. E a Bíblia vai dizer que Isabel, mãe de João Batista, já estava grávida de 6 meses. E Maria engravida. E ela vai aonde? Vai lá na casa de Isabel falar com ela, né? Quando ela chama Isabel, a Bíblia fala que Isabel ouviu Maria chegando, falando. João Batista, 6 meses no ventre, tremeu. Se alegrou. Aí vem Isabel para Maria e diz, salve agraciada, favorecida. Ela olha, como que você sabe? Porque a criança que está no meu ventre estremeceu quando você chegou. Ou seja, o Cristo que estava nela, né? Conecta. Então, aonde você escuta uma pregação que tem vida, vida de Deus, e eu vou falar para os irmãos, a gente não está falando aqui de quantidade de pessoas, de equipamento bom, de igreja com luz, sem luz. Estamos falando de vida, da vida fluindo. Você chega, você percebe a autoridade. É isso que eu falo nesse ponto. Entendeu? Por que eu lhe fiz essa pergunta? Porque muitas vezes percebendo pessoas, Betão, e vocês estão nos assistindo, pessoas que recebem revelação, têm conhecimento, é perceptível a vida de Deus na vida dela, mas na hora de exercer a autoridade, aquilo que Deus, o revestimento que Deus colocou sobre a vida dela, ela deixa de lado, sabe? É o que o pastor Rodrigo falou, que está lá no versículo, intrepidez. É agir com autoridade, segundo aquilo que recebeu, o conhecimento, sabe? Tem ministrações, eu vou dizer para vocês, eu assisti o pastor Naô pregando, o pastor Naô, pastor Aloísio, irmãos, é como se fosse
o que nós podemos dizer assim? Uma fonte de água que jorra, entendeu? E aí eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu pego essa palavra para mim e eu transmito essa palavra para a igreja, eu transmito essa palavra para as pessoas, mas com uma autoridade, com uma unção. Por quê? Porque eu recebi. Isso. Eu recebi revelação, eu recebi o conhecimento. Quando você recebe a palavra, deixa de ser do pastor Naú, do pastor Luiz, do pastor Rodrigo, passa a ser sua palavra. Isso. Entendeu? Por isso que, às vezes, há só uma reprodução. Isso. Quando a pessoa... Eu particularmente, eu gosto de ouvir o áudio, gosto de ouvir o pastor Luiz pregando, pastor Naú, pastor Ricardo, até o pastor Joseph Prince também. Já assisti homens de muito. Deus que ministram sobre a graça de Deus. Eu ouço aquela palavra, recebe no espírito, isso. Faz isso aqui, isso metaboliza. É igual a gente comer uma comida e metabolizar, entendeu? Por exemplo, o pastor Mauro, ele prega pela manhã, nós estamos aqui com ele, todos os pastores, ouvindo. Aí teve um dia que ele disse para mim, ele disse, Pavão, tu vai pregar de manhã, entendeu? E à noite, lá no olho d'água, eu digo, não, eu quero lhe ouvir, eu quero receber, e eu vou colocar em prática lá no olho d'água, com autoridade, com unção. Sabe por quê? Porque isso não é vergonha. Por que eu falo que isso é louvável, é saudável? E nós temos que ter essa humildade. O que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles pregavam? Eles falavam de si mesmo? Claro que não. Nem Jesus falava do Pai. Eles só o quê? Transmitiam aquilo que Jesus pregava. Então, nós precisamos entender que não basta ter somente conhecimento, revelação, ter vida com Deus. Nós precisamos agir com autoridade. Eu creio que é isso que o livro nos leva a crer. E o que é o contrário, né, dos apóstolos, eles receberam revestimento, conhecimento e revelação, mas eles colocavam em prática autoridade, e muitos não eram somente salvos, Betão. Eles eram curados, restaurados, ressuscitados, livres de demônios, de enfermidades. Então, é como o pastor Rodrigo, ele coloca aqui no ponto 3, né? Tudo isso do capítulo 1. Tá tudo aqui aqui, no livro. tá tudo aí. Olha só, tá no segundo capítulo. Então, olha só, tem vários segundo ponto do primeiro. Meu Deus, olha só. Eu vou só botar um salzinho, ó, cheios para encher a casa primeiro. A casa que Deus enche. Erguei os nossos olhos, mais fruto ainda. Tudo por Ele. A tríade do Espírito. Quer saber mais? Compra teu livro. Eu acho que... Eu não sei se o pastor Mauro vai colocar nas lives esse livro depois aí. Pode pôr, nossa. Então, já estamos já quase encerrando. Então, diante da onda do crescimento das igrejas hoje, é um tema... Isso aqui pode até ser um pouco polêmico, mas precisa ser respondido pelo pastor Rodrigo. Claro, sem condenação, sem olhar para instituição A, instituição B, placa de igreja. Não é isso que nós estamos discutindo. Mas o senhor percebe que diante de uma onda de crescimento das igrejas, o senhor percebe que há uma enchente ou inchaço? Agora eu vou explicar para que as pessoas possam entender, né? Enchente, né? O enchente é uma grande abundância ou fluidez de volumes de água devido ao excesso de chuva, não? Subida de maré, e uma inundação. Mas existe o inchaço. E o que é o inchaço, Betão? Olha só, é o acúmulo de líquidos nos pequenos espaços ao redor dos tecidos e órgãos dentro do corpo humano. Presta atenção. É aquele tipo de crescimento que fica só ali, entre um grupo, entre um só corpo, sabe? E não há um transbordo, sabe? O enchimento, comparado com uma enchente, ele transborda, sabe? Só há vida de Deus na igreja quando o que está em nós, é o que o pastor Rodrigo está falando, ser cheios, para que a casa seja cheia, só vai haver um crescimento. Eu creio que foi isso que ele quis passar nos primeiros capítulos que eu li aqui. Cheio, são várias pessoas. Nos primeiros capítulos que eu li aí, já me chamou a atenção
que eu preciso ser cheio. Cheio para quê? Para preencher apenas alguns tecidos do meu corpo, do corpo que nós falamos de igreja? Não. Nós precisamos ser cheios até transbordar. É como se fosse uma enchente. Precisa fluir. E contagiar. As águas precisam fluir e contagiar as pessoas para que haja vida. Você sabia que o Mar Morto, ele é morto, chamado assim, e é onde é o mar que tem a maior densidade de sal, que dizem que não tem nem ser vivo lá por causa de tamanho sal, é porque ele só retém, ele não deságua em lugar nenhum. Isso. Mar Morto só recebe, e ele não flui para lugar nenhum, e aí o sal fica ali. Então, ser cheio para quê? Ser cheio só para ser cheio? Não, o Senhor quer nos encher para fluir, para transbordar. Isso. É aquilo que ele fala para a mulher samaritana. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa é a primeira coisa, não vai ter sede. A segunda é que essa água que ele bebeu vai tornar nele uma fonte de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Isso. Então é sempre assim. E fonte jorra, né? Exato. Deus nunca nos dá nada, irmão, para ficar só para gente. Tem que ser para edificar o corpo, para abençoar o corpo. Tem que fluir. Não pode ser só para mim, entendeu? Isso. Então, Pavão, respondendo a sua pergunta, hoje pode ter muitas pessoas dentro de várias igrejas ou de prédios de igreja. Pode ter muita gente. Mas uma multidão, ela não quer dizer que está tendo edificação. A diferença está quando há edificação. O que é essa edificação? Crentes crescendo, fluindo, edificando um ao outro, vencendo a natureza humana, sabe? Vencendo o diabo, vencendo a carne, assumindo que a palavra de Deus diz que eu sou filho, sendo perdoado, confessando o sangue, crendo no sangue. Isso aí a gente vê, entendeu? Então podem ter muitas pessoas. Paulo disse o seguinte, lá em Romanos, nem todos que estão em Israel são israelitas. Então, porque tem muitos admiradores. sim. Tem uns que, né? Poxa, eu tô aqui, mas é porque eu gosto de hobby, meu hobby, mas... Olha, dentro da... Desculpa te cortar. Não, tranquilo. Então, dentro da igreja, dos prédios de igreja, tem as multidões, as ovelhas e os discípulos. Esses três grupos sempre vão estar presentes. Quem é a multidão? É isso aí. Aí me sinto tão bem aqui na aliança, aí na igreja, poxa, top. A minha célula. Entendeu? Tá tão bom. O louvor, a iluminação, as cadeiras, os pastores. Eu me sinto bem aqui. Mas não está gerando nada, não leva... É torcida. É isso aí. A gente não manda embora a multidão, porque as ovelhas saem disso aí. Quem que é a ovelha? Já é aquela no ministério de Jesus, foi assim. Era aquelas que levavam as sacolas, as ofertas. Estavam sempre ali, aquele povo que serviu na multiplicação, ovelha, entendeu? Já está ali, que coopera de alguma maneira, está na célula. E tem os discípulos, né? Que são aqueles que estão mais perto. Então, nesses últimos dias também, nós vamos ver isso, Pavão. Essa enchente e esse inchaço. Isso. Entendeu? Mas é o que justamente Jesus falou. Vai ter muito joio, muito trigo e tal, e misturado. Mas como é que a gente vai saber isso aí? Só Jesus, só naquele dia da ceifa. Os anjos vão vir. Exatamente. E vão tirar o joio do trigo. Enquanto isso, eu oriento sempre aos irmãos e digo, não cabe a nós, uma pessoa, falar, você é joio, você é trigo. Não. Isso mesmo. Que venham todos para dentro da arca, que é a igreja, mas você vai vir e não vai ficar do mesmo jeito. Você precisa ser transformado. Isso. Né? Que isso é outra coisa. As pessoas, não, eu vou vir para a igreja, mas você está vindo para o Senhor para Ele te transformar. Isso. Eu não posso continuar da mesma maneira. Isso. Porque a coisa principal, fundamental, como ouvimos lá o pastor Luiz falar em Belém, é um novo nascimento. Nós temos que dar importância a isso. Novo nascimento. Nasceu de novo. Entendeu? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas dentro das igrejas que não nasceram de novo. Verdade. Então é isso. Nós precisamos entender que o desejo de Deus... Porque as pessoas dizem assim, Betão, pastor Rodrigo, para que a igreja crescer, a igreja ser muito grande? Por que ministério precisa ter muita gente?
É o desejo de Deus. Que a casa, sabe? Nós estamos falando aqui... Tem gente que fala isso. Fala. Tem, aí é o que eu falo. Por isso que eu incentivei ler esse livro do pastor Luiz, 21 dias de evangelismo. A pastora Thaís está trazendo, eu pedi 30 livros para vender lá na Videira, os irmãos que não têm. E se alguém quiser também pode comprar lá na nossa livraria. Primeiro capítulo desse livro é o Centro do Coração de Deus. Esse é até um livro do pastor Luiz. O centro do coração de Deus, qual é? Gerar filhos. Qual foi a primeira palavra? Crescer e multiplicar. Então, esse negócio da pessoa de, não, para que igreja grande? Eu gosto de igreja pequena. Olha, irmãos, todo pastor de verdade, ele gosta de uma igreja grande, e eu digo, uma grande igreja. Eu tenho uma mensagem, pastor Luiz até pregou, é uma grande igreja ou igreja grande? Entendeu? Igreja grande ou uma grande igreja? Eu gosto de uma igreja grande. E uma grande igreja. Que é uma grande igreja, que tem edificação e tal. Negócio de, só ficar pequenininho. Tudo que é de Deus cresce. Tudo. Isso. Imagina, se a pessoa fica pequena. Por isso que a gente tem aí as pessoas com problema que são pequenas. Não cresceu, teve algum problema. Né? Isso. Mestre, muita gente participando. O Gustavo David Lira falou assim, pastor Rodrigo, grandes coisas estão por vir. Se preparem. Aleluia. Deus está trabalhando e é muito imenso o que há de vir, né? Tome posse. É o irmão lá da Videira, o Gustavo. Ele está comentando muito aqui. César. O pastor César entrou aqui, graças a Deus, pastor César. Pastor Rodrigo, as considerações finais. Primeiro, só vai falar um pouco do livro, a questão da compra, né? A aquisição, a causa, lembra de novo a causa, e também sobre a conferência. A importância da pessoa estar lá. Bom, o livro está aí. Eu pedi para imprimir 1000 livros. Já não tem mais 1000, aleluia. A gente vendeu bastante lá na conferência, na nossa capacitação, né? Pelo menos uns 60 livros, né? Lá em Belém. Agradeço aos pastores lá de Manaus, Macapá, né? De Belém, Pará também compraram, né? Esse livro ele foi escrito em prol da nossa conferência, por circunstância da conferência também, e para levantar recursos para ajudar a nossa obra na Videira, nossas cadeiras a gente está terminando de pagar, também as igrejas videiras, né, alguns obreiros a gente ajuda, também é para causa, os pastores sabem, eu já falei para eles, né, eu quero lançar um outro segundo, então quem se inscrever para a conferência, na sua inscrição, você já está ganhando um livro. Pronto. Ok? Vai ser vendido lá na conferência também. O preço normal dele é R$ 29,90. O dia da conferência? Dia da conferência, 22 a 24 de setembro. Desse mês, né? Daqui a 2 semanas, irmãos. Daqui a 2 semanas. As vagas são limitadas. Nós estamos vendo aí de colocar na 92 uma chamadinha. Legal. Entendeu? Hoje estava vendo lá. E aí, o Davi Silva, quem conhece, acaba vindo. E uma questão é que o povo brasileiro deixa tudo para a última hora. Impressionante. E aí, assim, corre de última hora não ter vaga, né? Verdade. Então, se inscreva, entra no site da Videira. Se você não conseguir lá, você pode falar com o seu pastor, ou então comigo mesmo. A gente tem o Pix, pode ser por Pix também, né? Fazer a inscrição. Dia 22, sexta-noite, dia 23, sábado, o dia todo. Isso. E no domingo é o encerramento, mas aí mais para a igreja local e os irmãos que ficarem. Né? Mas a conferência mesmo é 22 e 23 de setembro. Daqui a algumas semanas. E o sábado. Tá lá, ó, a inscrição lá, ó. www. Pavão, tu consegue me enxergar mais que eu ali? Tá na tela aí, não tá? www.videirasaoluís.com.br. Garanta sua vaga, tá bom? Já vai ser bênção de Deus. Já declaramos que será a melhor conferência de todos os tempos. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero lhe agradecer muito pela sua disposição, viu, pastor Rodrigo? Eu que agradeço. Considere que nós estamos aliançados, viu? Amém. Essa aliança aí foi Deus que fez. Glória a Deus. Já viu. E conte conosco mesmo, viu, pastor? Nós queremos honrar mais o Senhor. Amém. Certo? Amém. Já. Nós temos isso no nosso coração. O pastor Mauro ama muito o Senhor. Amém. Vamos, irmão. A Igreja da Aliança eu me sinto em casa. Inclusive, ele tá no aniversário lá da filha dele, no shopping. Manda até um abraço para ele. Pastor Mauro, o senhor fez falta aqui, mas olha, nós conseguimos aqui, né? Conduzir. Pastor Rodrigo aqui também está conosco aqui e gosta muito do senhor. Beleza? Com certeza, Amém. Com certeza. Na verdade,
vocês são alvos das nossas orações, Aleluia, sabe? amém. Nós temos aprendido muito com o pastor Aloysio, de qualquer comunhão, qualquer refeição, qualquer momento de oração, Representa. a vida de vocês, da pastora Thaís, a sua Amém. vida, a vida do Daniel, Aloysio. todo Aleluia. mundo, dos seus filhos, isso já é de praxe já, entendeu? E, irmãos, olha, isso é tão importante. O Salmo 133 fala da unção que desce sobre a cabeça, a barba. Só o fato de vocês fazerem isso, nós fazermos, essa unção que está lá, ela atinge a gente. Amém. Entendeu? Nós cremos nisso. Ela atinge. Todos nós somos alvos disso. É tão importante. É verdade. Né? Então não é só uma simples oração, é você dizer, eu estou aqui e Deus honra isso. Amém. Deus honra isso. Por isso que a igreja de vocês está crescendo e avançando. Amém. Amém. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, vamos para a nossa audiência, Pavão. Nós vamos sortear. Vamos porque sortear. assim, são guerreiros, pessoas que participaram. Tá bom? Doutor, produção, como é que será o sorteio? Vai ser na tela ou vai ser no dedômetro? Vai lá, Neilson. Opa, na tela. Então, você que ficou até o fim, que permaneceu, olha só. Quem permaneceu vai receber a unção do livro. Vamos lá. CPF na tela e nome na nota. Vai. Vamos lá. Quem será que vai ganhar esse livro? Lembrando que você que ganha esse livro, você vai pegar comigo aqui na igreja aqui na Cidade Operária, tá bom? Se for da Videira, o pastor Rodolfo já leva lá para essa pessoa. Cleberson, você que fica à vontade aí, tá bom? Vai aparecer o nome ali na tela? Vai aparecer. Todos que participam do chat vai vir para cá, vai ficar um globo terrestre. Beleza? Então, enquanto o nome não aparece, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Nós começamos um pouquinho com o tempo um pouco acima, por isso que eu não falei no começo. Mas eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, tá bom? Obrigado por confiarem, né, em nosso programa. Deus continue prosperando vocês sempre. O M2, Fael, o M2, Soberano Guincho, Quero Coxinha. Isso. Beleza? Mix Lanche. Opa, começou o sorteio. Quem será o ganhador, a ganhadora do livro Cheios para Encher a Casa? Pastor Rodrigo Costa. Não. Ele vai sortear de novo. Não, de novo! Não, Pastor ele vai sortear. César. Tem. Pastor César, o senhor tem um, tem? Bota de novo. Libera para os irmãos que não tem. Pode ser? Coloca um joinha aqui. Ele é suspeito. Bora. Pronto. Ele é suspeito, ele. Vamos lá. Uai. Ei, será seu... Produção, o teu dedo tá muito rápido. Rapaz, o César ganhou 2 vezes. 2 de seu de novo. Rapaz, vamos lá. Vamos. Quem vai ganhar? Deusa! Irmã Deusa Garcês. Glória a Deus. Conhece a irmã Deusa? Conheço. É, da célula? Da célula de Sueli. Então aqui da Cidade Operária, dessa Operária, Igreja da Aliança. Irmã Deusa, esse livro aqui é seu, tá bom? Já está com uma dedicatória aqui, ó, do pastor Rodrigo, aqui, ó. Que essa leitura abençoe a sua vida, beleza? Bênção de Deus. Pastor Pavão, muito obrigado também pela sua companhia. Vamos dar a honra pro pastor Rodrigo orando. E pastor Rodrigo, obrigado mais uma vez. Eu quero que o senhor ore, agradecendo a Deus por essa live. Eu que agradeço aí, quero mandar um abraço para os irmãos aqui que assistiram aqui a live, né? O Eduardo Souza, lá da Videira, Gustavo Lira, os irmãos aqui da Aliança. Sua esposa. A pastora Thaís deve estar no avião já essa hora. Isso. Né? A Marcela também. Marcela aí é minha nora, meu irmão. Amém. Minha gente. Daniel tá noivo, né? Aí eu vi aqui, qual é o nome dela? Marcela? Marcela Coimbra. Eu vi aqui. Eu vi aqui, não posso perder essa oportunidade, viu, Marcelo? Um abraço aí pra você. Daniel deve estar lá no Inside Low, vou estar lá. Marcela Caroline. Um abraço. E Deus, eu vou mandar logo o pastor Rodrigo aqui fazer a dedicatória ao seu nome. Amém. Deusa Garcês. Deusa Garcês. Pode orar primeiro? Vamos orar. Amém. Vamos orar então. Pai bendito, nós louvamos o teu nome por esse dia que o Senhor nos deu e a oportunidade de terminar aqui na comunhão com os irmãos. É verdade. Pai, em nome de Jesus, que esses dias
a palavra, a profecia de Joel se complete totalmente. Aleluia. Que nos últimos dias, Senhor, o Senhor é derramado o seu Espírito. Aleluia. Queremos que no Pentecoste aconteceu, mas eu creio que nesses últimos dias, cremos que o Senhor vai nos encher de tal maneira, Aleluia. como fez com aqueles discípulos em Atos capítulo Glória 4, a Deus. que eles foram cheios e pregaram com intrepidez a tua Amém. palavra, que sejamos cheios, que preguemos com autoridade. Aleluia. Senhor, tenhamos nossos olhos espirituais abertos, Amém. sejamos cheios para vencer a carne, o pecado, o diabo Amém. e vencer o mundo também, ó Amém. Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada irmão que assistiu esse Aleluia. podcast, essa live. Abençoa a Igreja da Aliança, continua abençoando a vida do Amém. pastor Mauro, do Betão, do Pavão, do Amém, pastor César, Senhor. cada líder, Amém. cada irmão, ó Deus, Aleluia. que o Senhor possa prosperar essa obra financeiramente, Glória com a Deus. vidas, Senhor, com vidas, com mais líderes, em Amém. nome de Jesus, que eles atinjam e alcancem aquilo que o Senhor tem para a Igreja da Aliança Amém. dessa cidade, em nome de Jesus. Também oramos pela Igreja Videira, Deus. oramos pela nossa conferência, Aleluia, Senhor, Pai, que seja declaramos, um Pai. marco, ó Deus, na vida da nossa é. igreja, Glória a na Deus. vida da vinha, ó Deus, aqui, de todos que participam da vinha. Senhor, levanta-nos novos líderes, acrescenta-nos vida nesse Amém. tempo, Amém. homens e mulheres cheios do Espírito, para encher a casa. Glória a Nós oramos e te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém, Amém. amém e amém. Glória Até a a Deus. próxima, gente. Aleluia. Valeu, obrigado. Deus abençoe. Tchau.